Bom, pessoal, boa noite. Me chamo Marcos Nolasco, sou aluno do curso de Física da UFPEL, Eu ia me graduar esse ano. Porém, devido à pandemia, isso provavelmente vai demorar um pouquinho mais. Mas é isso aí, a vida tem essas, né? Hoje é a nossa primeira aula de Física e eu e os outros professores da área de Física do desafio, nós decidimos dividir a Física por módulos e vamos começar com ondas hoje, uma introdução às ondas, mas vamos intercalar os módulos por semana. Por exemplo, inicialmente, hoje vamos ter ondas, semana que vem outro professor vai trazer o conteúdo de mecânica, e depois vai ter ondas novamente, e assim sucessivamente, até que os módulos vão acabando e a gente vai trazendo outros módulos. Até as semanas anteriores ao Enem, a gente vai estar mudando os módulos, e os conteúdos mais pertinentes, mais importantes para o Enem, vão estar mais adiante. Mas todos os conteúdos aqui que a gente vai passar para vocês, todos os conceitos, todas as ideias da física, de certa forma vão cair, porque caíram em outras provas do Enem. Então, vamos começar a aula de hoje. Eu não tenho muita experiência com lives, então eu estou um pouquinho ansioso, mas eu acho que até acabar vai ficar tudo tranquilo. Como vocês podem ver, vou dar um resumo aqui. Eu vou apresentar um pouco um contexto sobre ondas, falar sobre o que são, dar alguns exemplos e depois vou classificar, comentar as principais características das ondas, comuns a todas elas. Vou trazer alguns exemplos e exercícios que eu encontrei do Enem envolvendo o conteúdo que a gente vai ver hoje. E por último, se der um tempo, eu acho que vai dar, vou trazer um bônusinho para comentar um pouco sobre o espectro eletromagnético. Vocês vão ver até o final, vocês que verem até o final vão entender um pouco mais. Aqui, esses links que estão aqui, são links que, se vocês abrirem depois, eu acho que depois da aula eu vou passar o link da apresentação para vocês. Se vocês copiarem e colarem esses links na barra de endereços da internet de vocês, vocês vão abrir uma página, essas aqui, Esse primeiro, experimento de ondulatória, vai abrir uma playlist do YouTube, que tem 22 experimentos, videozinhos de curtos de 2 minutos aproximadamente. Vai ter coisas que a gente não vai comentar aqui, mas são experimentos da física. E eu não vou ver todos com vocês hoje, mas vou ver alguns. Este outro link de simulações de ondas vai abrir esta página, que é de uma faculdade dos Estados Unidos, e tem alguns experimentos que a gente pode realizar online. Também não dá para ver todos com vocês, o tempo é limitado, mas alguns eu vou abrir para enfatizar uns pontos. Pois bem. Então, pessoal, primeira coisa que a gente precisa, para começar a falar de ondas é justamente questionar o que é uma onda. Eu imagino que todo mundo tenha a ideia mental, de que ondas têm relação com aquela parada que os surfistas pegam nas costas nas praias. De fato, aquilo é onda, gente. Não é errado dizer que aquilo é onda. Só que aquelas ondas são bastante complexas. Elas se iniciam bem distante das costas, bem distante das praias, e quando elas se aproximam da praia, elas já sofreram interferência de diversos outros fatores. A crista da onda acaba quebrando, por isso que ela faz aquele tubo que os surfistas gostam de pegar. A gente vai falar sobre ondas de um modo mais geral hoje, de um modo mais simplificado, e, portanto, vamos começar. O que é uma onda? Aqui nessa imagenzinha a gente consegue observar 2 exemplos de ondas. Eu, por exemplo, poderia estar sendo representado por esta boquinha com esses tracinhos. Esses tracinhos são ondas sonoras.
elas estão direcionadas ao microfone. O microfone tem um receptor que vai traduzir essas ondas sonoras e vai transmitir via ondas, né, eletromagnéticas até o computador de vocês, até o aparelho de vocês, onde vocês estão me assistindo. Então, né, tem dois fenômenos ondulatórios somente, né, nessa pequena figurinha. Mas, então, o que é uma onda? Conceitualmente, como está escrito aí, a gente pode dizer que ondas são perturbações que se originam em um ponto do espaço e se propagam por ele, até, né, um destino, ou elas se propagam, certo? Por exemplo, vamos ter uns exemplos aqui. Neste caso aqui de cima, né, a gente observa ondas numa superfície de uma água, que ocorre se a gente pôr o dedo ou jogar uma pedra nela. É interessante observar, né, nessa imagem que essa folha, né, se a gente continuasse produzindo essa onda, elas iam se propagar e a folha iria subir e descer, mas não iria se movimentar na direção das ondas. Quem já tentou empurrar um barquinho de papel, né, numa água, sabe que não adianta quanto a gente empurre. O barquinho vai para cima, para baixo, mas ele segue direções aleatórias, eles não seguem na propagação, a direção da propagação da onda. Né? Um outro exemplo são possíveis de observar nessa imagem aqui, nas cordas dos violões. Essa imagem mostra alguém que pressionou todas as cordas, e cada uma delas, né, acabou nesse frame, nessa imagem, demonstrando uma certa característica das ondas de cada uma delas. São ondas bem complexas, né? Mas essas imagens na corda representam ondas. Quando a gente estuda ondas, né, quando a humanidade desenvolveu esse conceito, a gente conseguiu aprofundar o suficiente para produzir diversos avanços tecnológicos. A gente conseguiu, por exemplo, né, realizar a transmissão de sinais via ondas eletromagnéticas, como a gente se comunica aqui, como eu exemplifiquei agora, produziu alto-falantes, produziu microfones, radares. Existem ondas, na verdade, em todas as situações da vida. Na verdade, gente, física, né, é a área da ciência que procura relacionar as interações que ocorrem, né, na natureza de matéria e energia, e ela engloba interações via partículas e via ondas. Hoje a gente vai falar sobre ondas, né? Bom, lembra que eu falei aqui, né, que a folha ela sobe e desce, mas ela não vem na direção de propagação da onda? É por isso que eu pus, né, essa frasezinha aqui. Importante. Ondas transmitem energia, mas não transportam matéria. Ondas se originam numa localização no espaço devido a perturbações, devido a oscilações que ocorrem, né, numa região do espaço. Essas perturbações transferem energia para o meio onde a onda se propaga. Essa energia, né, é transmitida nessa direção até que, né, ela se dissipe. Mas ela não vai carregar nenhuma matéria com ela. Somente energia é transportada. E como é que essa onda se propaga? Né? Como ocorre a propagação da onda, da perturbação? Para exemplificar, eu vou comentar esse exemplo da mola, da corda, e daqui a pouco eu vou mostrar um videozinho. Vamos ver um exemplo, oscilação em uma corda. Nesta imagem, vamos começar aqui de cima. Se a gente supor que a corda estava bem esticada antes, né? De repente, essa mãozinha aqui levanta e abaixa a corda rapidamente. O que a gente consegue observar? Que uma certa área da corda, né, ela vai ficar curvada. Eu vou chamar essa área de pulso, pulso A, e conforme o tempo passa, a gente observa esse pulso se deslocando pela corda com uma certa velocidade. A gente vai ver daqui a pouco sobre essa velocidade, né? O que influencia a velocidade da onda. O que é interessante também, ó, é esse cubozinho, né? Inicialmente o cubo estava... De acordo com Wikipédia, Opa, desculpa, pessoal. de onda e a frequência estão relacionados.
Desculpa, o meu celular ficou meio louco aqui. Mas enfim, retornando. Esse bloquinho cinza, né, representa um pedaço da corda. Quando o pulso A passa por ele, ele é movimentado para cima e depois ele retorna à posição original, mas ele não segue com a corda. Isso é eu enfatizando para vocês que ondas são propagações de energia, mas não transportam matéria. Esse pulso, pessoal, ocorre porque a gente transferiu energia para essa corda. Quando o carinha levantou e abaixou a corda, né? Ele transferiu energia para a corda e essa energia ela se propaga, né, no formato de um pulso. Se fosse pulsos contínuos, a gente diria que seria ondas. Ou seja, um pulso é apenas uma pequena oscilação. Só que uma onda é uma sequência de pulsos. São vários pulsos contínuos. Seria como se o cara tivesse levantado e abaixado a corda continuamente. Então, né, ondas são pulsos de energia, aqui embaixo, ó, transmitido devido a oscilações ocorridas no meio em que se propagam. Como eu mostrei e comentei com vocês, o pulso A se transmitiu porque a gente transferiu energia para a corda. E esse pulso é energia se propagando pela corda. Vamos ver um videozinho aqui para reforçar essa ideia. Para entendermos mais sobre as ondas estacionárias, usaremos uma mola helicoidal de aço comprida, também conhecida como mola Slink. A mola Slink, quando esticada sobre uma mesa lisa, pode ilustrar a propagação de ondas e a formação de ondas estacionárias, que são aquelas formadas por meio da interferência de ondas se propagando em sentidos contrários. Se gerarmos uma onda na mola, ela se propagará em um sentido, e ao ser refletida, retornará em sentido contrário. Podemos ainda movimentar a mola de modo que a onda gerada encontre uma outra onda, provocando interferência entre elas. Nas regiões onde ocorrem interferências construtivas, se formarão ventres, que são os pontos onde a mola vibra mais. Já onde ocorrem interferências destrutivas, se formarão os nós, que são os pontos onde a mola praticamente não vibra. Podemos ainda diminuir a frequência de vibração fazendo com que o comprimento da onda estacionária aumente. Da mesma maneira, se aumentarmos a frequência de vibração, podemos ver que o comprimento de onda da onda estacionária diminui. Assim, quanto maior a frequência de oscilação, menor será o comprimento de onda e mais nós e ventres serão formados. Bom, pessoal, a gente viu alguns conceitos aí que a gente vai apresentar daqui a pouco, né, como frequência, comprimento de onda, né? A gente vai explicar daqui a pouco. Vamos com calma, né? O que eu quis mostrar nesse vídeo foi apenas que o Cláudio ali, né, ele balançava a mola e essa oscilação que ele causava na mola se propagava em torno, né, de toda a sua extensão. Continuando. Até aqui, alguém tem alguma dúvida? Na verdade, eu não consigo observar o chat, deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Nenhuma dúvida por enquanto? Vou passar sim, Yasmin. Até o final a gente vai comentar uns exercícios, beleza? Então vamos continuar. Eu comentei vários tipos de onda com vocês, né? Ondas mecânicas, que são, né, as ondas sonoras, que eu falei nessa imagenzinha aqui. Existem essas ondas também que são eletromagnéticas. O que eu quero dizer é,
existem diferentes tipos de ondas. Então, a gente precisa classificar elas. A gente pode classificar principalmente de duas formas. Em relação à natureza da onda, né, se ela é mecânica ou eletromagnética, e também quanto à direção de propagação. Vamos verificar cada uma dessas classificações e comentar um pouco mais sobre elas. Ondas mecânicas, né, elas dependem de um meio para se propagar. O que isso quer dizer, né? Elas dependem de um meio material para se propagar. Ondas mecânicas, pessoal, só ocorre onde existe matéria, onde existe átomos, onde existem moléculas. Entenderam? Por isso que está aqui entre parênteses, ó, não ocorre no vácuo. Ondas ocorrem na atmosfera terrestre, na água, mas quando a gente sai da Terra, né, se não estamos em nenhum outro planeta, não ocorrem ondas mecânicas, porque no vácuo existe bem poucas partículas, bem pouca matéria. É praticamente impossível de ocorrer uma onda mecânica lá. É por isso que, né, nesses filmes, nesses vídeos que a gente vê, às vezes, de uma explosão no espaço, alguma nave explodindo, eles fazem um baita estrondo, né? Pá, e tal. Não, fisicamente, né, cientificamente, isso está incorreto. Porque se ocorre uma explosão no vácuo, o som é uma onda mecânica, então ele não se propaga no vácuo, a gente não escuta nada. Uma explosão no vácuo só emitiria a luz, né, da explosão. Um outro detalhe é a velocidade da onda, de uma onda mecânica, ela depende apenas da densidade do meio. Por exemplo, né, aqui eu pus o seguinte, o som, que é uma onda mecânica, ela se movimenta nas velocidades de 340 metros por segundo, aproximadamente, no ar, e 1.430 metros por segundo na água. O que isso quer dizer, gente? Que no ar, onde as moléculas estão bem distantes, né, estão bem separadas, ela se movimenta mais lentamente do que na água, onde as moléculas estão mais próximas. Faz sentido, né? Por quê? Porque as ondas mecânicas precisam de moléculas. Na verdade, né, ela se propaga com a agitação das moléculas. Quando a gente emite uma onda, as moléculas mais próximas da fonte da onda, elas se agitam e vão empurrando as moléculas seguintes, continuamente, né, de forma que a onda se forma. Quanto mais próxima as partículas, as moléculas do meio estão, mais rápido essa onda vai se propagar. Por isso que na água, ela se movimenta com uma velocidade maior do que a velocidade do som no ar. Beleza, vamos ver então o que são ondas eletromagnéticas. A gente pode dizer, né, que todo mundo já deve ter tido alguma vez a apresentação ao conceito de átomos, né, que são formados por partículas com cargas elétricas. Essas partículas estão sempre em movimento, gente. Devido a esse movimento dessas cargas elétricas, né, ocorrem variações de campos eletromagnéticos. Vocês vão ver isso mais a fundo, né, no módulo de eletromagnetismo lá, né, para o meio do ano, lá para agosto, eu acho, eu não sei ao certo ainda o mês, mas ondas eletromagnéticas a gente vai dar uma olhada aqui, mas campos eletromagnéticos, cargas elétricas, vocês vão ver mais à frente. O que eu quero dizer aqui é apenas que a agitação das cargas fazem campos eletromagnéticos oscilarem. E, né, o campo elétrico é perpendicular, ou seja, ele corta o campo magnético no meio, e a onda se propaga de forma também perpendicular a esses dois campos. Onde é que as ondas eletromagnéticas se propagam? Tanto na matéria quanto no vácuo. Porque, apesar de não haver matéria no vácuo, ele só precisa de campos. Quando, por exemplo, o Sol, né, ele tem uma temperatura muito alta e tem várias cargas elétricas se movimentando ali, né, ele acaba gerando oscilações ali, e essas oscilações elas se propagam pelo espaço sem precisar de matéria. E elas chegam na Terra, né? E é o que a gente conhece como luz, e outras radiações também, radiações ultravioletas, né, radiações infravermelhas, e por aí vai, radiações gamas de alta energia, perigosas, né? O que eu quero dizer aqui é que as ondas eletromagnéticas não precisam de matéria para se propagar, elas simplesmente ocorrem devido a oscilações de campos.
Esses campos existem ao redor de cargas elétricas, beleza? E interessante também reforçar o seguinte, as ondas eletromagnéticas no vácuo, né, onde não existe matéria, elas atingem a maior velocidade permitida pela natureza que a humanidade já conseguiu observar. Até agora não existe experimento nenhum que consiga, né, verificar uma velocidade maior que esta, a velocidade da luz, que, né, aliás, é uma onda eletromagnética. A luz se propaga no vácuo, juntamente com todas as outras radiações eletromagnéticas, a uma velocidade de aproximadamente 300 mil quilômetros a cada segundo, né? Isso dá quase 7 voltas e meia na Terra em um segundo, gente. Ela é super rápida, mas, né, é o limite que a gente consegue observar de alguma coisa se movimentando no espaço, no universo. Então, beleza, a gente tem essa classificação, né, de ondas mecânicas que precisam de matéria, precisam de moléculas para se propagar, e de ondas eletromagnéticas. Além dessa classificação, também tem a classificação quanto à direção de propagação. O que isso quer dizer? Vamos lá. Existem as ondas transversais e as ondas longitudinais. Vamos começar pelas transversais. Ó. A direção de propagação da onda é perpendicular, ou seja, ela é transversal à direção da oscilação, da vibração. Olhem essa imagem. É como se fosse aquela corda ou aquela mola, gente. Né? A oscilação ocorre, né, na vertical, de cima para baixo, e a onda se propaga, né, na outra direção, nessa direção da setinha aqui. Por isso que elas são transversais, elas são atravessadas, a direção de vibração e a direção de propagação. Exemplos de ondas transversais, né? Ondas numa corda, como eu escrevi, e todas as ondas eletromagnéticas. Gente, importante esse detalhe. Ó. Ondas eletromagnéticas só existem como ondas transversais. Não existe onda longitudinal que seja eletromagnética. E agora, ondas longitudinais. São ondas onde a direção de propagação da onda é paralela, ou seja, é a mesma direção da oscilação, como nessa imagem. Né? Não deve estar muito claro aqui, mas a gente vai já ver exemplo dessas duas ondas na mola. Exemplos de ondas longitudinais ocorrem numa mola, e além disso, todas as ondas sonoras, todas elas, né, são ondas longitudinais. A gente consegue traduzir essas ondas sonoras para ondas eletromagnéticas, que é o que ocorre aqui agora, quando eu falo no microfone e esse microfone traduz essas ondas mecânicas transversais, longitudinais para ondas transversais e transmitem a vocês. Vamos verificar dois exemplozinhos, né? Primeiro, um videozinho. Novamente, né, daquela playlist que eu mostrei para vocês. Nesta demonstração, usaremos uma mola conhecida como slink, que é uma mola comprida do tipo helicoidal feita de aço. Com essa mola, poderemos ver a formação de uma onda. Quando esticada sobre a mesa, a mola pode transmitir uma perturbação através dela. E essa perturbação que se propaga através da mola é chamada de onda. Ó, gente, essa é uma onda é energia em movimento, longitudinal. Ou seja, uma perturbação propagada e que não deve ser confundida com o meio de propagação. Uma onda é chamada de longitudinal quando o sentido de vibração da perturbação está na mesma direção de propagação da onda, como podemos ver na mola slink. Encolhendo e soltando a mola rapidamente, podemos ver um pulso se propagando através da mola, cuja direção de vibração será a mesma da direção de propagação desta onda. Outro exemplo deste tipo de onda, chamado de onda longitudinal, é a onda sonora. O som se propaga por meio da vibração do ar na mesma direção da sua propagação. Há também as ondas do tipo transversal, que ocorrem, no caso desta mola, quando a perturbação é feita na direção perpendicular ao seu comprimento. Para isto, basta darmos uma batida com a mão na lateral da mola. A perturbação provocada irá se propagar através da mola com a direção de vibração perpendicular à direção de propagação da onda. Além disso, podemos visualizar outro efeito. No instante em que esta onda transversal se reflete na outra extremidade, ela muda sua fase.
Ou seja, se antes da reflexão esta onda se propagava com o ventre do lado esquerdo, após a reflexão ela retorna com o ventre do lado direito, e vice-versa. Em nosso cotidiano, há vários outros exemplos de ondas transversais em que podemos observar essas propriedades e características, como as ondas na superfície da água, as ondas numa corda de violão ou as ondas eletromagnéticas. Então, gente, né, aqui a gente também viu um conceito que a gente não vai tratar na aula de hoje, né, que são reflexões de ondas. Mas o que eu quis demonstrar aqui é apenas, né, que as ondas transversais, né, são de onde a propagação da onda ela atravessa a propagação da oscilação, a direção da oscilação, e as ondas longitudinais, a oscilação tem a mesma direção da propagação da onda. Vamos ver uma das simulaçõezinhas aqui. Vamos ver o som. Ó. Aqui eu posso escolher fazer ondas ou pulsos, né? Eu vou dar uma olhada primeiro. Deixa eu reiniciar aqui. Com partículas. Ó, as partículas da atmosfera, por exemplo, são moléculas de oxigênio e outras coisas. Quando a gente emite um pulso, né, ou uma onda, por um alto-falante, a gente consegue ver que elas, se a gente observar os pontinhos vermelhos, eles vão oscilar em torno de um ponto, né, mas eles não vão ser transportados com onda, ou seja, ondas não transportam matéria. Mas a gente consegue observar o padrão, né, ondulatório. Beleza? Como tem meia hora de aula ainda, talvez eu volte para essa simulação depois, para mostrar mais uma coisa, mas vamos continuar. Beleza, a gente classificou quanto à natureza e quanto à direção de propagação. Agora a gente tem que ver umas características, mas antes disso, eu quero perguntar para vocês, dúvidas? Yasmin, ondas eletromagnéticas são ondas transversais, beleza? Existem outros tipos de ondas transversais, como a onda numa corda, né? Só que ondas eletromagnéticas nunca são longitudinais. As ondas eletromagnéticas são apenas transversais. Um exemplo de onda longitudinal é o som, né? E também aquela que a gente mostrou no videozinho da mola. Ok? Daqui a pouco, se der tempo, eu mostro um gifzinho de uma onda eletromagnética para fixar melhor essa ideia. Vamos continuar então. Características, né? O que todas essas ondas têm em comum? Para a gente poder falar um pouco sobre ondas, a gente tem que criar um modelo, né? Então, a gente, na física, definimos um modelo de onda progressiva. Como é que é essa onda? É uma onda que não interage com nenhuma outra onda, para poder ser bem simples. Né? Uma onda progressiva é uma onda transversal, né, cuja direção de oscilação é perpendicular à direção de propagação, e ela não interage com nenhuma outra onda ou matéria. O primeiro conceito que a gente pode ver nessa onda é o seguinte, a amplitude. Né? Se a gente vê essa linhazinha aqui, seria, se fosse uma corda, seria a posição de equilíbrio da corda. Quando a gente oscila, né, quando a gente transmite uma onda por ela, ela vai uma hora estar mais em cima, outra hora vai estar mais embaixo, e essa distância da parte mais extrema até a posição de equilíbrio, que a gente diz, é a que a gente chama de amplitude. Pessoal, olha só, a amplitude está relacionada diretamente com a intensidade do som. Vamos ver um exemplo? Uma pessoa falando mais alto significa que ela está emitindo ondas sonoras com uma amplitude maior do que se fosse uma pessoa falando mais baixinho. Compreenderam? A amplitude é proporcional à intensidade do som. Quanto mais intenso é o som, né, maior a amplitude. Ou seja, uma pessoa que grita, ela está
criando ondas com uma baita amplitude. Uma pessoa que sussurra, ela está criando ondas sonoras com uma amplitude baixinha, pequenininha. Certo? E aqui, nessa figura, a gente consegue ver também dois outros conceitos. A crista, que é a parte mais alta da onda, e o vale, a parte mais baixa da onda. Esses três conceitos, né, são simples. A amplitude é a distância entre as partes mais extremas por ponto de equilíbrio, e a parte mais alta é a crista, a parte mais baixa é o vale. Observando também, né, esse modelo, a gente consegue ver que ela é repetitiva, né? Essa onda, se fosse continuar, ela seguiria o mesmo padrão. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Observando isso, a gente consegue definir outros três conceitos. O comprimento de onda, a frequência de oscilação e a velocidade de propagação. Começando pelo comprimento de onda, né? A gente diz que um comprimento de onda são, de forma geral, a distância entre um vale e outro. Ó, desse vale até esse vale tem o tamanho de um comprimento de onda. Mas não precisa ser só do vale, porque a onda é repetitiva, né? Então pode ser da crista até a outra crista adjacente. Mas, na verdade, de um modo geral, um comprimento de onda é a distância mínima, a menor distância, entre dois pontos idênticos de pulsos adjacentes. Vamos simplificar isso. Aqui a gente vê, ó, que nesse ponto a corda está subindo, né? Ó, ela sobe, alcança uma crista, volta para a posição de equilíbrio, aí tem um vale, aí volta para a posição que é idêntica à posição anterior. Por que idêntica? Porque aqui ela está subindo, ó, e aqui também, beleza? Dois pontos idênticos, a distância mínima entre eles é o que a gente como a gente define o comprimento de onda. Beleza por aí? Próximo conceito, frequência. Antes de definir frequência, vamos falar de período. O tempo, gente, que demora para uma onda repetir um padrão, né? Ela começa aqui, ó, nessa imagem, ó, onde está o mouse. Começa aqui, ela sobe, desce até voltar para a mesma posição. O tempo que a onda demora para se propagar isso é o que a gente chama de período, beleza? A quantidade de tempo que demora para um comprimento de onda passar por um ponto no espaço é definido como período das ondas. E o que é frequência? Né? Observando essas duas imagens, a gente consegue ter uma intuição, né? Ó, essa imagem diz alta frequência e tem várias repetições. E aqui baixa frequência. Aqui tem apenas algumas poucas. Ou seja, quanto maior a frequência, maior a oscilação da onda. Mais vezes ela se repete. É basicamente isso, gente. Frequência é a quantidade de ondas que passam por unidade de tempo. No caso, segundo é o que a gente diz hertz. Por exemplo, uma onda de 100 hertz significa uma onda que oscila 100 vezes em um segundo. Então, uma onda com alta frequência oscila várias vezes por segundo, e uma onda com baixa frequência oscila poucas vezes por segundo. E é interessante o seguinte, esses dois conceitos, né, período e frequência, elas são inversamente proporcionais. Quem viu a aula anterior de matemática, né, deve ter entrado em contato com essa ideia de algo que é inversamente proporcional. O que isso significa? Né? Que segundo essa equação aqui mostra que a frequência é igual a 1 dividido pelo período. Utilizando a regra de 3, a gente também pode deixar o período nesse local, ia ficar período, tesão, é igual a 1 sobre F, 1 sobre a frequência. Eles são inversamente proporcionais. Então, quanto maior a frequência, menor o período. E assim vice-versa, né? Quanto maior o período, menor a frequência. Outra coisa importante é o seguinte, naquele videozinho lá do Cláudio, lá do cientista balançando a mola, a frequência com que ele balançava fazia ter várias ondas, né, na mola. A frequência depende apenas de quem produz a onda, gente. Depende apenas de quem produz a onda. A frequência não muda, por exemplo, se a onda atravessa do ar para a parede. A gente viu que a onda sonora no ar se movimenta a 340 metros por segundo, já na água, 1430. Digamos que alguém fala
né, de dentro da água. A gente não consegue ouvir fora, né, porque ela vai sofrer algumas distorções. Mas a onda sonora, ela não muda sua frequência ao atravessar esses meios. Ela muda apenas o seu comprimento de onda. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco para reforçar isso. E outra coisa, né, que é interessante observar aqui é o seguinte: diferentes frequências numa onda sonora são diferentes notas musicais. Beleza? Por que eu estou dizendo isso? A gente vai ver daqui a pouco também um exercício do Enem que envolve esse conceito, né? Uma frequência maior pode ser, por exemplo, Si. Uma frequência menor pode ser, por exemplo, Dó. O Dó tem uma frequência menor do que Si, exceto, né, se for um Dó acima do Si, uma oitava. Quem já deve ter tido algum conceito musical já deve ter entrado em contato com a repetição das notas, onde um Dó acima do outro é mais agudo, ele tem uma frequência maior, mas o que eu quero dizer é, frequências diferentes são notas musicais diferentes. Fechou? E como é que o comprimento e a frequência se relacionam? Com o conceito de velocidade. Olha só, a velocidade é a grandeza que indica o quanto uma onda se propaga no espaço durante um período de tempo. Ok? A velocidade é o que a própria palavra, né, nos traz à mente. É o quão rápido uma onda se movimenta, quão rápido uma onda se propaga. E a velocidade depende do que, gente? Eu falei anteriormente, né, que depende, no caso, sempre do meio. Ondas mecânicas, elas precisam de moléculas, precisam de matéria, e quanto mais próximas essas moléculas estão, mais rápido a onda mecânica vai se propagar. É o que está escrito aqui, ó. Em geral, em ondas mecânicas, a velocidade da propagação da onda é maior quanto mais denso for o meio, quanto mais próximo forem as partículas. Então, na água, a velocidade do som é maior do que no ar. Porém, é o contrário nas ondas eletromagnéticas. Elas não precisam de matéria para se propagar. E quanto menos matéria, mais rápido, na verdade, elas se propagam. Então, no vácuo, as ondas eletromagnéticas atingem a maior velocidade que é permitida no universo, mas assim que elas entram na atmosfera terrestre, elas diminuem sua velocidade, né? E quanto mais denso for o meio, mais devagar vai ser a velocidade das ondas eletromagnéticas. Gente, olha só, aqui embaixo, ó, vocês vão ver o conceito de velocidade nas aulas de mecânica, futuramente, né? Mas para apresentar para vocês agora, né, velocidade é uma medida, é razão entre uma distância percorrida dividida pelo tempo que essa distância levou para ser percorrida. No caso das ondas, né, a gente pode deixar bem simples como sendo o comprimento de onda dividido pelo período. Só que o período a gente também viu que é inversamente proporcional à frequência. Portanto, a gente sempre pode dizer velocidade é igual à multiplicação do comprimento de onda vezes a frequência. Aqui na imagem a gente tem vários materiais, né? E as velocidades com que o som se propaga por eles. Observem, né, que no ar a velocidade do som é bem aproximada. Depende apenas da temperatura, né? Por quê, gente? Não depende apenas da densidade, tem outros fatores que influenciam a velocidade, né? Mas, em geral, a densidade é o que mais importa. Porque, olha só, quando a gente sai do ar para o dióxido para a água, a velocidade já aumenta muito. E aí, quando a gente adiciona sal na água, né, como a água do mar, a velocidade aumenta mais ainda. E assim sucessivamente. Não é sempre assim. Por exemplo, na borracha a velocidade é muito baixa. Mas, em geral, quase todos os exemplos de ondas mecânicas, elas se propagam mais rápido quanto mais denso for o meio. Então, são essas as características principais das ondas, certo? Tem a amplitude, que é a distância máxima entre os extremos e a posição de equilíbrio. A crista, o vale. O comprimento de onda, que é esse tamanho que se repete continuamente. A frequência, que é quantas vezes a onda oscila por segundo. E a velocidade, que relaciona o comprimento de onda e a frequência. A comprimento de onda vezes a frequência é igual à velocidade de propagação da onda. Vamos ver
uma simulaçãozinha ligeira para, né, exemplificar isso aqui um pouco melhor. Olha só, gente. Eu vou botar aqui como pulso para ficar mais simples, tá? Vou pegar uma linha de referência. E olha só, aqui tem a amplitude, tá vendo, no mouse? E a duração do pulso, ou seja, o período. Eu vou tirar o amortecimento para ficar mais simples. E vamos observar o que acontece. Quando eu clico aqui para gerar uma amplitude, eu vou pausar aqui e deixar lento. Ó, vou botar essa linha bem aqui em cima, bem na parte mais, na crista da onda, do pulso. Agora eu vou pôr vou deixar em pulso mesmo. Mas enfim, olha só. Né? A amplitude, opa, desculpa. A amplitude não muda se não houver atrito. O que pode mudar a amplitude? Se a gente aumenta, né, a intensidade da onda. Se aumenta a amplitude, o que acontece? O que a gente viu, né? A altura da crista fica maior. E o que acontece quando a gente... Eita caceta, virou bagunça. Deixa eu manter impulso mesmo. O que acontece quando a gente aumenta o período? Né? Se a gente aumenta o período, a frequência diminui. Então, ó, o comprimento de onda fica maior, porque ele acontece menos vezes por segundo. Agora, se eu diminuo o período, acontece de o comprimento de onda ser menor, do comprimento do pulso ser menor. Gente, eu acho que pode ter ficado um pouco confuso, então eu vou, né, fazer novamente isso aqui de forma mais devagar. Vamos pegar um pulso. Deixa eu ver o que vai acontecer. Acho que é melhor se eu botar para o infinito aqui. Ele vai se propagar continuamente, né? Vou deixar a amplitude ficar na altura da régua ali. Isso, por aí, ó. Da linha. Ó a frequência, 1.5 Hz. O que vocês acham que vai acontecer se eu aumentar a frequência? Vai ter mais oscilações por segundo, né? Esse aqui vai oscilar mais rápido. Então vamos ver. Viu? A frequência indica exatamente o que eu comentei, reforçando. Quantas vezes a onda oscila por segundo. Significa que o período dessa onda é baixo. Quanto maior a frequência, menor o período. Agora, se eu diminuir a frequência, a gente mal vê, né, as oscilações. A gente nem vê uma onda completa aqui, eu acho. Conforme aumenta a frequência, mais oscila. Ficou mais claro agora, gente? Espero que sim, viu? A amplitude tem a ver com a intensidade da onda. E a frequência tem a ver com quanto a onda se repete no tempo. Quantas oscilações a onda, né, realiza por segundo. Beleza? Essas são as características, né, principais das ondas. Amplitude, crista vale, comprimento de onda e frequência, e a relação entre as duas, que é a velocidade. Até agora, tem alguma pergunta? Deixa eu ver a do Paulo. É por isso que a taxa de atualização de monitores de 60 Hz é maior do que a de 140 Hz, 144 Hz? Paulo, eu não tenho como te responder isso, né? Eu sei que Hertz tem relação com a frequência. Quanto maior a frequência, mais rápido é a oscilação das ondas, né? No caso de monitores, eu acho que teria que verificar, não sei, deixa eu perguntar para os meus amigos aqui. Eu tô com meus amigos de física aqui no grupo. Eita porra, já fizeram uma pesquisa enorme aqui.
Exatamente, eu não tenho como responder isso, gente. Você centra, como o Gabriel falou, é o padrão dos monitores, então 144 é mais rápido, beleza? Me perdoe por eu não conseguir responder isso, né? É uma questão... Eu não sei exatamente o que está relacionado à frequência de atualização dos monitores, mas eu acho que, em geral, a frequência maior deveria ser uma atualização maior. Fora isso, fora essa questão técnica aí, existe alguma dúvida sobre os conceitos que eu falei? Amplitude, frequência? Bom, eu acho que não, né? Então, reforçando, gente. Amplitude tem a ver com a intensidade do som. Uma amplitude maior é uma pessoa gritando. Uma amplitude mais baixa é uma pessoa falando suave, sussurrando. E a frequência tem relação com a nota do som, a nota musical. Então, agora que a gente verificou, né, a classificação e os conceitos principais, as principais características das ondas, vamos ver uns exemplos. Primeiro exemplo, uma onda sonora trocando de meio. Uma onda sonora se movimenta no ar com uma velocidade de 340 metros por segundo e frequência de 100 Hz, ou seja, ela oscila 100 vezes por segundo. Ela está se propagando no ar inicialmente, mas ela logo em seguida encontra uma parede. Como é uma onda sonora, ou seja, é uma onda mecânica, precisa de moléculas, e a parede é mais densa do que o ar, a velocidade da onda na parede é maior. Ou seja, ao encontrar uma parede, a onda passa a se movimentar com velocidade de 2.000 metros a cada segundo. O que a gente pode ver aqui, gente? Ó, primeiro caso, a onda se movimentando no ar. A gente tem a velocidade dela, 340 metros por segundo, e a gente tem a frequência dela, 100 vezes por segundo, 100 Hz. A gente viu nas equações ali, né? A velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Então, olha só. Utilizando a regra de 3, que alguns de vocês podem ter visto na aula anterior, de matemática, a gente pode isolar o comprimento de onda dessa onda no ar, passando a frequência para debaixo da velocidade. Ou seja, o comprimento de onda no ar, que a gente não deu aqui no começo do enunciado, é igual à velocidade da onda no ar, dividido pela frequência, 100 Hz. 340 dividido por 100 é igual a 34 dividido por 10, que é igual a 3,4 metros. Beleza? Com essas duas informações, ó, velocidade e a frequência, a gente consegue obter o comprimento de onda, né, no ar. Mas aí acontece o seguinte, a onda trocou de meio. E ela passa a se movimentar muito mais rápido. Qual a velocidade com que ela se propaga na parede? 2.000 metros por segundo. O que a gente não tem aqui? A gente não tem o comprimento de onda da onda na parede. Então, olha, velocidade da onda na parede é igual ao comprimento de onda na parede vezes a frequência. Por que a frequência não muda, gente? Eu falei ainda agora, né? A frequência depende apenas da origem do som. Depende apenas de quem iniciou o som, da oscilação que iniciou o som. A frequência não muda quando muda de meio. Ela permanece constante. Então, nesse caso, a frequência também na parede é 100 Hz. 100 vezes por segundo. Então, a gente pode, nesse caso, né, isolar novamente o comprimento de onda na parede, pondo a frequência para debaixo da velocidade dela. Então, fica, né, velocidade da parede dividido pela frequência é igual ao comprimento de onda na parede, que é igual a 2.000 metros por segundo dividido por 100, que é igual a 20 metros. Beleza, gente? Olha só. A onda é a mesma, mas ela mudou de meio. Como a frequência não muda, a frequência depende só da origem, a velocidade muda porque é uma onda mecânica, então a frequência também tem que mudar, o comprimento de onda também tem que mudar.
frequência é constante, mas se a velocidade muda, o comprimento de onda muda. Nesse caso, como a velocidade aumentou, o comprimento de onda também aumentou. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida em relação a esse exemplo. Perguntas? Helena? No caso do Enem, dificilmente a gente vai falar de forças. Eu acho que, na verdade, nunca. Beleza? Na realidade, existe o conceito de intensidade de uma onda, mas é muito difícil também disso cair. Na realidade, isso é um conceito complexo. A gente fala apenas que a intensidade é proporcional à amplitude. Beleza? Então, gente, vamos ver o outro exemplo. Agora, ó, são duas ondas diferentes, mas no mesmo meio. O exemplo anterior era a mesma onda em dois meios diferentes. Neste exemplo, são duas ondas na mesma corda. Inicialmente, a gente tem o seguinte, ó. Uma onda oscila numa corda com uma frequência de 2 Hz, ou seja, 2 vezes por segundo. E essa onda possui um comprimento de 1,5 metro. Se a gente tem a frequência e tem o comprimento de onda, a gente consegue obter o quê? A velocidade. Então, olha só aqui embaixo, ó, a velocidade na corda é igual ao comprimento de onda, né, que é 1,5 metro, vezes a frequência, que é 2 Hz. Logo, a velocidade da onda na corda é 3 metros por segundo. Gente, eu falei para vocês, né, que a velocidade depende apenas do meio, não depende mais de nada. Então, não importa a frequência, né, com que a onda ocorra na corda, a velocidade, se for a mesma corda, com a mesma característica, a mesma densidade, a velocidade sempre vai ser 3 metros por segundo. Por isso que eu botei aqui, né, a segunda parte. Ó. Como a velocidade da onda depende apenas do meio, não muda se for a mesma corda. Se a oscilação da onda na mesma corda dobrar, né, ela aumentar para 4 Hz, antes era 2, virou 4, então o comprimento de onda também muda, nesse caso diminui. Porque olha só, a velocidade na mesma corda é constante. Logo, se a frequência, que era 2, aumenta para 4, para isso aqui ser constante, para isso aqui continuar sendo 3, o comprimento de onda tem que diminuir. E olha só, como é que a gente pode checar isso? Né? A gente tem a velocidade da onda, 3 metros por segundo, e a gente tem a frequência depois, que é 4 Hz. Isolando o segundo comprimento de onda, a gente tem que a velocidade da corda é dividido, né, no caso, pela segunda frequência, de 4 Hz, a gente vê que 3 metros por segundo dividido por 4 Hz dá 75 centímetros. Entenderam o que eu quis passar aqui para vocês? A onda que se propaga no mesmo meio não muda sua velocidade. O que pode ocorrer? Se ela se propaga com uma frequência diferente, seu comprimento de onda muda, mas sua velocidade não muda. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver 2 exercícios do Enem aqui. Temos 7 minutos, eu acho que dá tempo. No Enem, né, pode ser que a gente fique nervoso, então pode ser que não seja o suficiente 7 minutos para fazer 2 questões, mas é por isso que eu sei que vocês estão estudando e vão praticar para poder, né, ter mais tranquilidade na hora de responder. Olha o enunciado. Visando reduzir, essa questão de 2013, visando reduzir a poluição sonora de uma cidade, a Câmara dos Vereadores aprovou uma lei que impõe o limite máximo de 40 decibéis para o nível sonoro permitido após as 10 da noite, às 22 horas. Ao aprovar a referida lei, os vereadores estão limitando qual característica da onda. No Enem eles vão dar 5 opções para vocês, né? Mas antes de eu mostrar as opções aqui, deixa eu falar para vocês que decibéis é uma unidade de medida da intensidade. O que eu falei para vocês? Intensidade mostra se alguém está gritando ou falando baixo. Quanto maior a intensidade, maior o decibel. Então, né, qual é a característica que os vereadores estão tentando limitar? A altura da onda? Não, nem falei de altura com vocês aqui, né? Eu falei de frequência e velocidade, também não falei de timbre. A resposta já está dada, né? Amplitude. Porque, né, eu reforcei com vocês.
A amplitude tem relação com a intensidade do som. Quanto mais alta a amplitude, mais intenso é o som. Logo, se eles querem limitar a intensidade do som, eles querem limitar a amplitude das ondas sonoras depois das 10 da noite. Compreenderam? Isso aí. Muito bom, gente. Próxima questão, Enem de 2014. Vamos ver o enunciado. Quando adolescente, as nossas tardes, após as aulas, consistiam em tomar às mãos o violão e o dicionário de acordes desse carinha aí e desafiar nosso amigo Hamilton a descobrir, apenas ouvindo o acorde, quais notas eram escolhidas. Sempre perdíamos a aposta, pois ele possuía o ouvido absoluto. O que é o ouvido absoluto? É uma característica perceptual, ou seja, de percepção, que alguns indivíduos são capazes de identificar notas isoladas sem outras referências, isto é, sem precisar relacioná-las com outras notas de uma melodia. Simplificando aqui, gente, um ouvido absoluto é quem consegue saber que nota está tocando só de ouvir. Tem poucas pessoas que conseguem fazer isso, né? Mas, enfim. No contexto apresentado, a propriedade física das ondas que permite essa distinção entre as notas é... A resposta está dada aqui, né? Mas, para reforçar, nas ondas sonoras, a frequência muda as notas. Portanto, a intensidade tem relação com a amplitude. Nem falei de forma com vocês, né? Formas nem preciso. Isso aqui já podem excluir da resposta. Velocidade tem relação com frequência também, né? Mas depende apenas do meio. E a amplitude tem relação com intensidade, então a gente poderia cortar. Lembrem, a frequência nas ondas musicais, nas ondas sonoras, tem relação com as notas. Tá certo? Então, isso aí. Temos 4 minutos antes de aparecer com um bônus para vocês. Queria saber se alguém quer fazer algum comentário, alguma dúvida aí. Quer que eu repita novamente alguma questão? Reforce algum conceito? Eita, caceta. Vamos lá. É isso aí, Gerson. Física é foda, mano. Física é massa. As pessoas têm medo mesmo, mas é isso aí. Me desculpa por falar palavrão. Eu não entendi, Lucas. Como assim vão ter questões? Quer que eu passe uma questão para vocês resolverem, é isso? Júlia, física é um pouquinho complexo, né? Mas dá para simplificar sempre. Yasmin, eu vou passar para vocês, né, o link dessa apresentação no final da aula, mas além disso, eu acho que essa aula está sendo gravada e vai ser disponibilizada na página do Facebook do desafio. E Lucas, eu não preparei questões para vocês fazerem em casa, mas eu posso preparar e eu posto na página do desafio, beleza? Luísa, vou reforçar o conceito de frequência aqui. Antes, temos 2 minutos, mas quem quiser continuar aí pode continuar, daqui a pouco eu apresento o bônus. Vamos ver aqui, frequência. Olha essa imagem, né? Um comprimento de onda, né, é uma subida e uma descida até o mesmo ponto. O que a gente observa aqui nesse espaço, existem vários desses sobe e desce, Ou seja, uma frequência é quantas vezes uma onda oscila durante um período de tempo. Quanto mais vezes ela oscila, maior é a frequência. E quanto menos vezes ela oscila, menor a frequência. Ou seja, além disso, as frequências só possuem relação, né, com
a fonte da oscilação. Se eu grito em Lá, se eu falo em Lá, esse Lá vai ser Lá em qualquer lugar. Se eu falo em Dó, esse Dó vai ser Dó em qualquer lugar. Né? Digamos, não falo, se eu toco o violão, a nota Dó, quem estiver perto de mim vai escutar Dó, quem estiver muito longe, se o som chegar até essa pessoa, também vai ouvir Dó. Porque Dó é uma nota musical que tem relação direta com a frequência, e a frequência não muda conforme a distância passa. Tem relação só com a fonte. A frequência tem relação com a fonte, e diferentes frequências são diferentes notas musicais. Não sei se era isso que tu queria que eu reforçasse. Quer que eu fale alguma coisa específica sobre isso? Valeu, Helena. Eu entendo, Júlia. Eu também, na minha física do ensino médio, quebrada. Faltou muitas coisas. Pode crer, Gabriel. É isso aí, vamos continuar, a gente se vê de novo. Gente, então, vou esperar a Luísa, beleza? É isso aí, Luísa. Tu pode reforçar quantas vezes tu quiser, eu vou daqui a pouco postar o link da apresentação, e aí vocês revisem o conteúdo quantas vezes vocês desejarem, para reforçar, beleza? Agora vamos terminar a apresentação mostrando o bônus, né? Que eu prometi para vocês. Opa, caceta. Aqui. O bônus é sobre o espectro eletromagnético. Gente, de forma bem simplificada, né, para acabar a aula, as radiações eletromagnéticas, as ondas eletromagnéticas, elas estão inclusas numa vastos tipos de ondas, uma variedade de ondas, que a gente pode simplificar se a gente pensar assim, né? Se a gente faz uma régua, aqui, ó, essa régua aqui que está o mouse, e nessa régua a gente põe determinados valores de frequência, cada uma das frequências é um tipo de onda eletromagnética. O espectro eletromagnético é isso. Todas as ondas relacionadas a essas frequências são ondas eletromagnéticas. Como eu falei, as ondas eletromagnéticas, né, elas são transversais, sempre transversais, e elas não precisam da matéria. O que é curioso sobre elas, né? Elas têm diferentes tamanhos. Por exemplo, as ondas de rádio, elas podem ser até do tamanho de prédios. Olha só, elas são enormes. Por isso, na verdade, as ondas AM, né, elas conseguem ser enormes. E a gente não consegue observar porque, né, são ondas que estão fora do espectro visível. A luz, gente, a luz é uma radiação eletromagnética que está dentro do espectro eletromagnético. Bem aqui, ó, nessa região, numa faixa bem limitada. Radiações eletromagnéticas com frequência maior do que a da luz visível, a gente não consegue observar. E com frequências menores, a gente também não consegue. Nosso olho humano é limitado para ver radiações eletromagnéticas apenas de uma pequena faixa do espectro. E essa luz que a gente chama, essa radiação que a gente chama de luz visível, ela tem comprimentos de onda mais ou menos do tamanho de protozoários, né, de células. Ondas menores do que isso, né, elas são além da nossa capacidade de visão, têm uma frequência maior, e elas são do tamanho de moléculas. Por exemplo, as ondas ultravioletas são perigosas por causa disso, né? Elas podem acabar alterando alguma das moléculas e causando cânceres. E quanto maior a frequência, né, essas figuras aqui querem relacionar qual é o tamanho do comprimento da onda. Né? Quanto maior a frequência, menor vai ser o comprimento de onda e vai ser mais ou menos do tamanho de átomos, no caso de raio-x,
e quanto menor ainda, né, vai ser aproximadamente do tamanho de núcleos atômicos. Vocês já devem ter entrado em contato com a teoria do átomo, né? Do núcleo, dos elétrons. Pessoal, essas teorias só surgiram e só foram, digamos assim, bem definidas, porque a gente fez vários experimentos, a humanidade fez vários experimentos com radiações de alta frequência, né? Raios gamas, que é o nome desse símbolo aqui, ó, raios gamas. E esses raios são tão pequenininhos, têm um comprimento de onda tão pequeno que eles conseguem indicar a estrutura dos átomos. Nosso olho não consegue observar, nós não temos nenhum equipamento que consegue observar os átomos. O que a gente consegue observar é como essas ondas eletromagnéticas interagem com algum tipo de material. E essas informações a gente traduz, né, para criar teorias atômicas. Mais uma curiosidade aqui, ó, sobre as ondas eletromagnéticas é o seguinte. A faixa da luz visível, essa pequena faixa, né, engloba todas as cores que a gente consegue observar. As de menores frequências são o vermelho, frequência menor do que o vermelho, né, são infravermelhos, nosso olho já não consegue observar, e as frequências mais altas que nós podemos observar são as da cores violetas. Quando a frequência de uma radiação eletromagnética é maior do que o violeta, já chega a ser ultravioleta, nosso olho não é capaz mais de observar. E para terminar, né, todo mundo já deve ter visto em algum filme, talvez, aqueles óculos que alguns soldados usam para enxergar à noite, né? Como é que isso é possível? Nossos olhos não enxergam no escuro, mas de alguns animais sim. O que esses olhos são capazes, o que esses óculos são capazes de fazer? Eles são capazes de detectar ondas infravermelhas. Por que eles detectam ondas infravermelhas? Porque, gente, todos os corpos têm alguma temperatura, né? O corpo humano tem aproximadamente 36, 37 graus Celsius. E, apesar de no escuro a gente não conseguir ver nada com nossos olhos, nossos corpos estão irradiando energia eletromagnética na faixa do infravermelho. Nossos olhos não conseguem ver, mas alguns animais podem, e esses óculos também. Então, o que esses óculos fazem é eles captam essa radiação eletromagnética que nós emitimos naturalmente por ter temperatura e, portanto, né, a gente pode ver no escuro utilizando esses óculos. Alguma dúvida sobre o espectro eletromagnético? Eu sei que fui muito rápido aqui, né? Mas eu queria só apresentar mesmo para vocês, porque eu acho que isso pode ter alguma questão no Enem e é um conteúdo que eu acho bastante interessante. Juliane, a tua pergunta é bem interessante. Amplitude modulada é o que a gente chama de AM, né? E frequência modulada é o que a gente chama de FM. As ondas de rádio, elas têm um comprimento de onda enorme. O que mudam entre AM e FM é que nas rádios AM, eles mudam a amplitude e nas rádios FM eles mudam a frequência. Deixa eu ver se eu encontro um GIF aqui para mostrar isso. Poxa. Ó. Aqui é um GIF muito interessante, ó. Quando as ondas de rádio AM elas mudam a intensidade da onda, né, a amplitude, fazendo que horas elas sejam maiores, horas elas sejam menores, e as de rádio FM elas mudam a frequência. Uma hora a frequência é maior e uma hora a frequência é menor. E qual é a diferença entre elas? É só essa. Quando um equipamento de rádio capta esses sinais, eles não veem essa diferença aqui. O que eles veem é essa linha aqui de cima, é o sinal apenas, é um sinal contínuo. Pode ver que eles têm padrões, ó. Quanto maior a amplitude, mais a crista do sinal, quanto maior a frequência também. Depende apenas do receptor, mas a diferença entre um modulador de amplitude e um modulador de frequência é apenas que, né, exatamente isso. A FM
ela altera a frequência para criar um sinal específico e a AM ela altera a amplitude. Deu para ter uma certa ideia aí? Beleza? Que bom que você conseguiu pegar a ideia. Gente, passei já 10 minutos da aula. Obrigado aí a todo mundo que continuou vendo. A gente se vê aí em algumas próximas aulas. Se tiverem mais alguma dúvida, mandem ver aí. Se não, né? Deixem seu like. Não esqueçam de se inscrever. Compartilhem com seus amigos. Brincadeira. Boa noite para vocês aí. E é isso aí. Se cuidem.